Fala pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar os gráficos do movimento uniforme, analisando os parâmetros principais que são posição, velocidade e aceleração, e sempre em relação ao tempo. Bem, a gente sabe que no movimento uniforme a velocidade é uma constante e por consequência a aceleração vai ser nula e a posição vai ser expressa por uma equação do primeiro grau. Ora, se a posição é uma função do primeiro grau, então graficamente toda função do primeiro grau é representada por uma reta inclinada, podendo ser crescente quando tem uma inclinação positiva, ou seja, o coeficiente angular é maior do que zero, ou podendo ser decrescente, caso a inclinação for negativa. Nesse caso, o coeficiente angular é menor do que zero. E aqui entra uma observação importante. Sempre que no gráfico da posição versus o tempo a função for crescente, ou seja, reta caindo para a direita, então eu posso garantir que a velocidade é positiva e o movimento é do tipo progressivo, v maior do que zero. E caso contrário, se a função for decrescente, agora a reta caindo para a sua esquerda, nesse caso posso garantir que a velocidade é negativa e aí eu tenho um movimento regressivo ou retrógrado, v menor do que zero. No gráfico da velocidade, como esse parâmetro é constante no movimento uniforme, então vai ser representado por uma reta sem inclinação, garantindo que a velocidade com o passar do tempo sempre vai ter o mesmo valor. E aí pode ser uma velocidade positiva, identificando o movimento progressivo, ou também pode ser uma velocidade negativa, identificando o movimento retrógrado. E aqui no gráfico da velocidade versus o tempo, a gente pode tirar uma informação muito importante de uma outra grandeza física, que é o deslocamento do objeto. E para fazer isso, basta calcular a área apresentada no gráfico da velocidade. Então, guarda isso aí. A área do gráfico da velocidade versus o tempo vai ser numericamente igual ao deslocamento. Veja, por definição, a velocidade é o deslocamento sobre o tempo. Isolando o deslocamento, eu tenho que ΔS é V que multiplica T. Agora, olhando o gráfico da velocidade em relação ao tempo, a área apresentada por esse gráfico é um retângulo e pode ser calculada pela base vezes a altura, ou seja, T que multiplica V, que é exatamente igual a V que multiplica T. Ora, mais V que multiplica T é ΔS, o deslocamento. Portanto, dessa forma eu posso garantir que no gráfico da velocidade o deslocamento vai ser numericamente igual à área. Para reforçar essa ideia, vamos fazer aqui um exemplo bem simples, que diz o seguinte: considere o movimento de um objeto apresentado pelo gráfico abaixo e a partir do gráfico determine o deslocamento do objeto. Então, o deslocamento é numericamente igual à área do gráfico, que no nosso caso é um retângulo. E a área do retângulo é base vezes a altura. Ora, a base representa o tempo, que é 5 em segundos, e a altura representa a velocidade, que é 10 em metros por segundo. Portanto, o deslocamento vai ser 10 que multiplica 5, ou seja, 50 metros. E para finalizar, no gráfico da aceleração versus o tempo, quando tratamos de um movimento uniforme, não tem muito o que se discutir, uma vez que a aceleração é nula. Portanto, a gente representa esse gráfico através de uma reta sem inclinação, no ponto onde a aceleração é zero, ou seja, em cima do eixo do tempo. E agora vamos recapitular rapidamente os gráficos que a gente viu para o movimento uniforme. Primeiro, o gráfico da posição versus o tempo é representado por uma função de primeiro grau, ou seja, uma reta inclinada podendo ser crescente ou decrescente. Segundo, o gráfico da velocidade versus o tempo é representado por uma reta sem inclinação, uma vez que a velocidade é uma constante. E além disso, nesse gráfico a gente determina o deslocamento através do cálculo da área, ok? E terceiro, o gráfico da aceleração versus o tempo é representado por uma reta também sem inclinação, exatamente em cima do eixo do tempo, no ponto onde a aceleração é zero. E é isso.